E ontem a Quest, em parceria com a Genial Investimentos, divulgou uma pesquisa indicando que a maioria dos entrevistados acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve influência nos ataques do dia 8 de janeiro. 51% concordam que Bolsonaro teve influência, 38% discordam e 10% não responderam. Além disso, a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, tem 41% de avaliação positiva, 22% regular e 19% negativa. Quem vai conversar mais sobre isso com a gente é o Felipe Nunes, que é diretor da Quest. Bem-vindo, Felipe. Tudo bem, Rafael? Prazer falar contigo. Obrigado pelo convite. Obrigado você. Vamos começar falando então do ex-presidente, né? A pesquisa mostra aí Bolsonaro caindo em avaliação positiva. E além disso, também revela que muitos acreditam que ele teve influência nos ataques do dia 8. O que é que esses dados demonstram sobre o atual momento político do ex-presidente? Acho que a gente deu uma travadinha na câmera, vocês sabem, né, gente? Ao vivo, a gente sempre fala para vocês que tem esse probleminha. A internet aqui, como você vê, está funcionando. A gente vai tentar recuperar aí para a gente continuar a entrevista. O pessoal já está me resolvendo aqui no meu ponto, já estão falando que a gente está tentando resolver esse probleminha. Fica com a gente para a gente tentar colocar de volta. A gente vai ficar falando de outra coisa e aí a gente volta daqui a pouco, quando a gente tiver. O que é que a gente vai saber agora? Vamos lá. O pessoal já vai colocar como a gente está falando, né? Vamos voltar a falar do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque essa viagem dele para os Estados Unidos, nos últimos dias do mandato, já custou pelo menos R$950 mil aos cofres públicos. Os dados foram divulgados pela Folha de São Paulo a partir da Lei de Acesso à Informação. Desse total, R$667.500 envolvem diárias, hospedagens, aluguel de veículos, intérpretes e outras despesas de quando Bolsonaro ainda era presidente. Ou seja, do dia 28 de dezembro, quando os primeiros servidores foram em missão para os Estados Unidos, até 31 de dezembro. Os outros R$271 mil foram pagos em diárias para assessores que ficaram com Bolsonaro após ele deixar a presidência. Segundo a lei, os presidentes podem manter 6 assessores remunerados pelo orçamento, além de 2 carros com um motorista. É por isso que a permanência de Bolsonaro lá nos Estados Unidos, mesmo que ele seja ex-presidente, envolve esses gastos. Bolsonaro viajou em 30 de dezembro, 2 dias antes do fim do mandato presidencial dele, para não ter que passar a faixa para o presidente Lula. Como ainda era chefe de Estado, Bolsonaro se beneficiou até 1º de janeiro de todas as prerrogativas do cargo para realizar a viagem aos Estados Unidos. Além de viajar num avião da FAB, Bolsonaro teve direito a aluguel de veículos custeados pelo governo federal. Lá na Flórida, Bolsonaro se hospedou em uma casa do lutador de MMA, José Aldo. A sua entrada como presidente permitiu uma estadia de 30 dias, que se encerrou em 30 de janeiro. Já perto do fim desse prazo, Bolsonaro pediu conversão para um visto de turista, que permite aí que ele fique no país por mais 6 meses. Depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, deputados democratas lá dos Estados Unidos chegaram a pedir a expulsão de Bolsonaro, mas o presidente Lula descartou qualquer chance de fazer um pedido com esse fim. A data de retorno de Bolsonaro para o Brasil ainda é incerta. Numa entrevista ao Wall Street Journal, o ex-presidente disse que vai voltar para o país em março para liderar uma oposição a Lula. Ele ainda mencionou que o movimento de direita no Brasil está vivo e vai continuar. E agora a gente vai voltar, já estamos com o Felipe, vamos conversar com ele. Como é que tá aí? E aí, Felipe, me escuta agora? Rafael. Tudo É bem, que eu estava falando, pessoal, é ao vivo tem isso, a gente resolve, porque a internet a gente consegue fazer funcionar bem. Então vamos conversar falando do ex-presidente, como eu ia te perguntando, né? Que a pesquisa mostrou que Bolsonaro está caindo nessa avaliação positiva e, além disso, também revelou que muitos acreditam que ele teve influência nos ataques do dia 8. E aí eu queria saber o que esses dados demonstram sobre o atual momento do ex-presidente. Rafael, esses 2 pontos eles estão altamente e diretamente relacionados, né? A Quest pergunta desde 2021, na verdade desde 2020, né? Um indicador, a gente constrói um indicador que é o sentimento em relação a lideranças políticas. E a gente então pergunta, desde então, se as pessoas amam, gostam, não gostam nem desgostam, se elas não gostam ou se elas odeiam Lula e Bolsonaro.
A gente tem uma série histórica bem grande em relação a isso. E é interessante que ao longo da eleição do ano passado, a gente foi percebendo aos poucos a rejeição, a soma do não gosto ou odeio aumentando e o sentimento positivo em relação ao Bolsonaro, ou seja, a soma do gosto ou amo, aumentando. Então o Bolsonaro vinha aumentando devagar, o Lula ia piorando, o Bolsonaro ia melhorando, o Lula ia piorando, mas depois do dia 8 de janeiro, a gente viu uma reversão dessa tendência, em que a avaliação, o sentimento positivo em relação a Lula melhorou e a avaliação negativa, o sentimento ruim em relação ao Bolsonaro piorou. Ou seja, essa inversão está diretamente ligada ao fato de que as pessoas responsabilizam, né? Há uma maioria que responsabiliza Bolsonaro como alguém que influenciou os atos que são, Rafael, rejeitados, desaprovados por 94% dos eleitores brasileiros.